Bom dia, mediador de física Newton, PVS, capítulo 5. Então vamos tratar de exercícios de lançamento de projéteis, ok? Então o lançamento de projéteis são dois tipos, o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Então a gente vai tratar da grande contribuição do cientista Galileu Galilei, que ele considerou esse movimento decomposto em dois outros movimentos. Um movimento horizontal, movimento retilíneo uniforme, e um movimento vertical, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica exclusivamente sob a ação da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo em um ponto situado a 5 metros da borda da mesa. Então, inicialmente, a posição dela em relação ao eixo X é zero. Tá? Então, ela dá... O que acontece? Ela foi lançada, ela vai caindo. Então, esse vetor vermelho aqui é a velocidade horizontal que não muda. Você vê que o tamanho dele não muda em cada ponto da trajetória até atingir o solo. Então, está aqui, caiu. Aí, quando ela atinge o solo, você tem essa figura que é a parábola, né? E aqui embaixo você tem um alcance que é de 5 metros. Então, veja bem, 5 metros é a horizontal que está associada ao x. Por isso que estou usando essa formulinha aqui. Ó, né? Ó, eu sei que x0 é 0, Vx é 10, está aqui, ó, 10. O x é 5, essa distância é 5. Calculamos o tempo, 5 sobre 10 dá 0,50 segundos. Esse é o tempo total que a esfera demorou para atingir o solo, letra A, resolvido. Beleza, então vamos lá, letra B. Então na letra B nós queremos a altura da mesa, então você pode observar que essa daqui é a velocidade Vy, né? Então eu separei, você vê que o Vy aqui é 0, o Vy inicial, o V0y é 0, e ele vai aumentando, e quando aqui embaixo está bem alto, porque o movimento é acelerado na direção vertical, descendente, né? Eu não representei a velocidade horizontal para exatamente enxergar essa velocidade unicamente no processo de descida. Então esse sinal de menos aparece porque o sentido de G é oposto ao sentido positivo do movimento. Tá? Então substituindo, y0 é h, que é essa altura aqui. V0y é 0, G é 10, substitui o 2 é da fórmula, né? Então fica 0 vezes t é 0. O tempo total já calculamos na letra A, 0,5. 10 dividido por 2 é 5. Então fica 0,5 ao quadrado, no lugar do t, vezes 5, que é 10 sobre 2. Então 0 é igual a h menos 1,25. H é 1,25 metros. Então eu passei para o outro lado, ficou positivo. Ok. Então essa é a altura da mesa. Está ali. A altura da mesa é 1,25 metros. Ok. Letra C. A velocidade da esfera ao atingir o solo. Então essa velocidade final, ela é a composição de Vx e Vy. Você pode observar aqui, ó, que ela tem ela é a diagonal desse retângulo aqui. Então aqui é Vx, aqui é Vy. Então vamos usar o teorema de Pitágoras para achar o valor de V. Então tem alguns detalhes. V0y inicial é 0, o G é 10, o Vx é 10 metros por segundo é dado. Ok? Muito bem. A posição final aqui, ó, quando ela toca, o y é 0. O inicial, o y inicial é 1,25, que nós já calculamos. Então vamos lá. Vou calcular o Vy. Vy é igual a 0 menos 10 vezes meio. Então t é meio, já vimos. G é 10 metros por segundo ao quadrado. V0y é 0. Né? E a gente está aqui. Ó. Então substituindo, Vy deu menos 5 metros por segundo. É essa velocidade aqui. Então eu sei que Vy é menos 5 metros por segundo e que Vx é igual a 10 metros por segundo. Vamos usar o teorema de Pitágoras para achar o valor de V. Tá? Detalhe, é negativo porque V aponta no sentido oposto ao sentido positivo do movimento. Então, usando o teorema de Pitágoras, vou substituir. O Vy vale menos 5 e o Vx vale 10. Menos 5 ao quadrado, está aqui, 25. 10 ao quadrado, 100. 25 mais 100 é 125. Então a velocidade vai ser a raiz quadrada de 125, deu aproximadamente 11,2 metros por segundo. Então esse é o tamanho desse vetor aqui, ó. É o módulo ou intensidade da velocidade final dessa esfera. Questão 2. Um avião voa horizontalmente a 2.000 metros de altura com velocidade de 250 metros por segundo, no instante em que abandona o objeto. Então aqui digamos que seja uma bomba. Então o avião está com uma bomba e lança essa bomba, que é esse objeto. Beleza. Ele quer que calcule o tempo de queda. Então está o avião. Então inicialmente o objeto e o avião têm a mesma velocidade horizontal. Né? Aí quando ele solta a bomba, essa velocidade horizontal permanece vermelha aqui, ó, mesmo tamanho, até atingir o ponto que é o alvo.
Então você pode observar que o VY ele vai aumentando, porque na direção vertical é acelerado. Já o VX aqui, ó, ele permanece constante, porque é movimento retilíneo uniforme. Vamos calcular esse tempo. Show. Beleza, então ó, V0Y é 0, a altura inicial é de 2.000 metros. Quando ele tocar no solo, Y é 0. Então, usando a função horária, y é igual a y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. É menos porque a gravidade tem o sentido, né, oposto ao positivo definido. Então fica, quando ele toca no solo, o y é 0, a posição inicial é 2.000, v0y é 0, g é 10. Então resolvendo, 0 vezes t é 0, some. 10 dividido por 2, 5. Então aqui vai ficar 5t ao quadrado, passa para o outro lado, né? 2.000, t é igual a raiz quadrada de 2.000 dividido por 5. Aqui está multiplicando, passa por baixo, dividindo. Então t vai ser raiz quadrada de 400, que é igual a 20 segundos. Então esse é o tempo que esse objeto demora para atingir o solo. Beleza. Letra B, a distância A que o objeto percorre na horizontal até atingir o solo. Então ele quer saber o alcance. Então é o alcance desde o lançamento do avião. Então está aqui o avião. O cara vai jogar a bomba. Então ele cai. Então você pode perceber que esse objeto ele acompanha o avião, porque é a mesma velocidade que o avião, que a gente está desprezando as forças de resistência do ar. A única força atuante é o peso. Então nós queremos determinar o ponto onde ele tocou no solo desde o lançamento do avião. Tá? Beleza. Então, letra A, o alcance. Então, na direção horizontal, nós temos o x representado aqui. Então a gente vai usar a expressão da função horária do movimento retilíneo uniforme, x0 mais vxt. O x0 aqui é 0, vx é 250, dado no problema, e o tempo de queda foi determinado, que é 20. Então o alcance vai ser de 5.000 metros. Tá? Então esse é o alcance até chegar aqui. Ok, na letra C, a velocidade do objeto ao tocar o solo. Então vamos ter que usar Pitágoras, né? Então o Vx a gente já sabe que é 250 metros por segundo, está aqui o Vx. O V0y é 0. Então a gente precisa calcular o Vy quando ele toca no solo, porque a gente sabe que esse Vy ele vai aumentando, aqui é acelerado, tá vendo? Então a gente vai usar isso aqui. Então ó, Vy é igual a V0y, sinal de menos, porque o g é oposto à orientação positiva. Então Vy é igual a 0, que V0y é 0, menos 10 vezes 20, que a gente já calculou o tempo de queda, que é 20. Então Vy é igual a menos 200 metros por segundo. Está aqui, é negativo porque aponta para baixo. Então agora, Pitágoras neles. Aí vai ficar V ao quadrado igual a Vy ao quadrado mais Vx ao quadrado. Isso está sendo calculado quando o objeto toca o solo. Então V ao quadrado é menos 200, está aqui, ao quadrado mais 250 metros por segundo ao quadrado. Então V vai ser raiz quadrada desse número aqui, que é a soma desses quadrados. Então vai dar 320,2 metros por segundo a velocidade do objeto, o módulo dessa velocidade ao tocar no solo. 3. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo, ou seja, não tem resistência do ar. A única força em todos os problemas é o peso que atua sobre o objeto. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade de 100 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ. Então ele dá que o seno de θ é 0,80 e o cosseno de θ é 0,60. Ele não dá o ângulo, não precisa, a gente vai ver que não precisa. Então, admitindo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o que a gente quer calcular? Os valores das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante. Então é nesse momento aqui, nesse momento, no momento que ele está partindo, sendo lançado. Então esse tipo aqui de movimento é chamado o lançamento oblíquo, canhão. Canhão dá um tiro, né? Então aqui, ó, aqui são as fotografias do projétil sendo lançado até atingir o alvo que você quer. Então no anterior lançamento horizontal foi lançado de um avião ou de uma mesa. Aqui ele está sendo lançado do solo, tá? No mesmo nível do objeto que você quer atingir. Então essa velocidade V, queremos calcular Vx e Vy e queremos calcular Vx, tá? Então aqui, ó. Então o Vx, como nós vimos no livro, é V cosseno de θ. Então eu não preciso do ângulo. O problema dá que o cosseno de θ é 0,60. E a velocidade é 100. Então 100 vezes 0,60 é 60 metros por segundo. E o Vy é V seno de θ, como foi dado também no livro. Então Vy é igual a 100 vezes o seno de θ, que é 0,80. Então o produto dá 80 metros por segundo. Encontramos as velocidades. Show. Na letra B, queremos saber a altura máxima atingida pelo corpo. Então essa aqui é a altura máxima, é o ponto maior. Nessa altura máxima,
Vy é igual a zero, porque quando o objeto vai subindo, ele vai sofrendo o fenômeno da desaceleração, porque o peso, a força é para baixo. Quando ele começa a descer, ele está sendo acelerado. Okay? Então aqui é um ponto de retorno, Vy é zero. Então como eu quero calcular a altura máxima, eu já sei que o Vy final é zero. E o V0y a gente já calculou já no problema anterior, que é 80. O G é igual a 10, eu calculo Y. Vou usar a equação de Torricelli. Então, quando aparecem esses quadrados aqui, é a equação de Torricelli. Ela é aplicável na vertical, onde tem o peso, onde tem a aceleração. Então, beleza. Então, aqui é menos. Então, olha só. Vy final é zero, porque eu quero saber a altura máxima. Então, é igual a 80, aqui aparece aqui ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes h. H é a altura máxima. Então, vai ficar assim, ó, h é igual a 80 ao quadrado, dá 6.400. Tá? Então, aqui é 6.400. Tá, faltou um zerinho aqui, 6.400 dividido por 20 dá 320 metros. Ok. Então essa é a altura máxima. Na letra C, o alcance máximo. Tá? Então esse alcance máximo está associado ao eixo x. Então eu vou usar x igual a x0 mais vxt. O vx vale 60 metros por segundo. Então vamos lá. Tempo de subida vai ser calculado aqui. Vy igual a v0y menos gt. Porque o vy eu sei que é zero. O V0y eu sei que é 80, o G é 10, calculo o tempo de subida. Então fica 0 igual a 80 menos 10 vezes TS. Então fica TS igual a 80 dividido por 10, que é igual a 8 segundos. Só que o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida, porque a distância percorrida na subida é a mesma da descida. E a aceleração é a mesma, tanto na subida quanto na descida, sendo que na subida ele desacelera, na descida ele acelera. Mas o valor do G é o mesmo, então o tempo total vai ser 2 vezes esse valor aí. 2 vezes TS. Ok. Então vamos calcular o alcance máximo. Então, se ele gastou 8 segundos para subir, então na descida vai gastar 8 segundos também, então o tempo total é de 16 segundos. Ok. Então para calcular o alcance eu vou usar essa expressão, x igual a x0 mais v vezes t. Então Vx é igual a 60 metros por segundo, que nós calculamos na letra A. Né? Então x0 é zero, né? Então x vai ser igual a 60 vezes 16, que é o tempo total. Então x vai ser 960 metros. Então o alcance vai ser de 960 metros. Ok. 4. Outro problema de lançamento oblíquo. Um corpo é lançado obliquamente a partir do solo, descreve uma trajetória parabólica tocando o solo novamente no ponto situado a 10 metros do ponto de lançamento. Sendo g igual a 10 metros por segundo, o menor valor da velocidade durante o trajeto determina a duração do movimento. Despreze a ação do área .g igual a 10 metros por segundo. Então ele parte daqui, x0 é igual a 0, y0 é igual a 0, né? Vx é igual a 10 metros por segundo, e x é igual a 10 metros. Então aqui ó, é o alcance que ele vai atingir lá, certo? Beleza, então ele quer saber... ele quer saber a duração do movimento. Então a duração do movimento é o tempo. Então aqui ó, x é 10 metros, Vx é 10, x0 é 0, então o tempo vai ser de 1 segundo. Então ele vai gastar 1 segundo, que é o tempo total para sair daqui e chegar até esse ponto aqui. Problema 5. Então um problema de lançamento horizontal. De um ponto situado a 125 metros acima do solo, lança-se um corpo horizontalmente com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Tá? Então aqui é a velocidade inicial que ele é lançado, certo? Então acontece isso, ele descreve uma trajetória parabólica, como já foi dito anteriormente, né, até atingir o solo, certo? Só que o que acontece? Ele quer a 3 segundos, né? Então 3 segundos é o ponto que vai ser considerado que esse ponto aqui, ó, aqui a esfera está faltando, mas nesse ponto aqui 3 segundos após o lançamento, tá? Então é nesse pontinho aqui. O que a gente vai fazer? Ó, G igual a 10, Vx igual a 20 metros por segundo, V0y é igual a 0. Né? Essas daqui são as funções do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, como a gente quer calcular o módulo da velocidade, Vx é 20. Né? Vy vai ser calculado por essa expressão aqui. Ó. Vy é igual a V0y menos gt. Então, Vy é igual a 10 vezes 3, menos 10 vezes 3, que vai dar menos 30 metros por segundo. Então o Vy eu já calculei nesse ponto aqui, esse cara aqui. Tá? Então aqui é o Vy. E o Vx é 20, então a gente vai usar Pitágoras. Né? Menos 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado
1.300, então V igual a 36 metros por segundo. Então essa velocidade aqui, ó, o módulo dela é 36 metros por segundo. Ok. A posição do corpo nesse instante, tá? Então de novo, ó, ele sai, vai. Quando na posição 3 segundos, né? Aqui. 3 segundos ele está aqui. Então vamos calcular, ó, 3 segundos. Tá aí. Vamos calcular a velocidade. Não, ele quer saber a posição. Então a posição x é dada por essa fórmula aqui, ó. O x0 é 0, o vx é 20 metros por segundo, né? Tá aqui. E o tempo é 3. Então a distância percorrida em 3 segundos é de 60 metros. Vamos para o y. y0 mais v0 yt menos gt2 sobre 2. O y0 é 125 metros, que é a altura inicial. V0 y é 0, como a gente já viu. O tempo é de 3 segundos, que é dado, né, que ele pede aqui, né? Anteriormente, 3 segundos. E 10 é a gravidade, 3 é o tempo. Bom, então 125, 3 vezes 0 é 0. 3 ao quadrado, 9, vezes 10, 90 sobre 2, 45. Então o y vai ser 125 menos 45, 80 metros. Então essa altura aqui, ó, né, ó, aqui é o x, né, e aqui é o y. Essa altura aqui, daqui até embaixo, é 80 metros. Daqui para cima é 45, porque 80 mais 45 dá 125. Então se você orientasse daqui para baixo, o y daria 45 metros. Mas como nós estamos orientando de baixo para cima, o y está dando 80 metros. Letra C, o tempo gasto para atingir o solo. Então, aqui, ó, ele vai até embaixo. Então, a altura inicial, aqui é 125 metros, tá? Aqui está 1,25 está errado, é 125, tá aqui, ó, 125. Ok? Então, ele vai até o solo agora. Tá? Movimento parabólico, vai até embaixo, ó. Então chega aqui embaixo, bum, bateu, né? V0y é igual a 0 nesse ponto inicial, né? Ele quer saber o tempo gasto para chegar até lá. Então a gente vai usar essa formulinha aqui, ó. Como V0y é igual a 0, eu nem coloquei ele. Então fica y0, que é 125, menos gt2 sobre 2. O g é 10. Então fica y0, que é 125, menos 10 sobre 2, 5, vezes t ao quadrado. Ok. Aí vou passar para o outro lado, né? Então vai ficar assim, ó. Agora o detalhe, o y é 0 nesse ponto aqui, tá? Então esse cara aqui zerou, né? Que é o y final é 0. Então ele some. Então quando você passa o 5t ao quadrado, fica apenas o 125. Então t ao quadrado é igual a 125 por 5, que dá 25. Então esse é o tempo, que é de 5 segundos, que é o tempo que ele gasta para chegar até o solo, né? O alcance. O alcance está sendo calculado pelo x aqui. X é igual a x0 mais vxt vezes t. x0 é 0, vx é 20 metros por segundo, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, de novo, né? Ele vai até o chão, tá aqui, certo? Vai até o solo. Então vai ficar x0 é 0, 20 vezes 5, que a gente já calculou, vai dar 100. Então o alcance aqui é de 100 metros, ok? Muito obrigado.